queremos compartilhar hoje um texto com todos vocês. Esse texto está em Números. Números, capítulo de número 13. Números, capítulo 13, versículo de número 2. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, eu sei que muita gente, né, tem a Bíblia no celular. Ah, pastor, eu tô com a Bíblia no celular, então não tem como assistir a live e ver na Bíblia. Não se preocupe, nós iremos ler para você, tá ok? Números, capítulo 13, versículo de número 2. Diz assim, começar do 1. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 3. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Amém? Queremos orar por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta palavra. Pai, que essa palavra possa ser, Pai, direcionado direto, Senhor, do seu coração para o coração dos seus servos. Usa-nos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, sabemos muito bem que esse texto ele fala sobre uma promessa. Né? O povo de Israel ficou lá no Egito sendo escravo durante 430 anos e debaixo de uma promessa de alcançar a terra prometida. E assim, aqui o povo já tinha saído do Egito, já tinha a liberdade, né? E assim, Deus, como lemos aqui, falou para Moisés: Moisés, pega 12 pessoas, né, os principais de cada tribo, e envia para a terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Então, assim Moisés o fez. Moisés foi lá e enviou 12 espias para poder ir para Canaã, na terra que manava leite e mel. E recai no versículo em que lemos, que aqui fala sobre relatórios. Queremos nessa noite compartilhar algo com vocês. E no versículo 27, ó, vamos lá. Versículo 27. Melhor, 26. Aqui no versículo 26, eles já foram lá, né, viram a terra e já voltaram com o seu relatório. Ó, para você entender melhor. Vamos lá. No versículo 23. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-os aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram a espiar a terra. Olha que terra maravilhosa, hein? A terra que realmente manava leite e mel. Não. A terra que até estávamos conversando com alguns dos nossos discípulos essa semana, né? Que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Aí um dos nossos discípulos falou o quê? Imagina a jaca daquela época. É claro que a gente não sabe se naquela época existia jaca, né? Se naquela região, lugar, né, naquela tinha jaca, mas é uma observação muito interessante, né? Mas, voltando aqui o texto, 2 homens precisou para carregar um cacho de uvas, né? E também trouxe romãs e figos. A Bíblia não relata se eram figos grandes ou enfim, mas aqui a Bíblia relatou com bastante ênfase, né, o tamanho dos cachos de uvas. E assim eles voltaram para a terra de
para o Egito, melhor dizendo, eles voltaram com o seu relatório. Então, a terra manava leite e mel, sendo que existiam 10 homens dos 12 que escolheram enxergar de uma outra forma. Por quê? Porque na terra de Canaã tinha esse cacho de uvas, mas também tinha um gigante. Onde nós podemos ver isso aqui. Ó, 26. E chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Eles chegaram lá, né, mostraram lá aquele cacho de uva enorme, né? Acredito eu que todo mundo ficou admirado e abismado. 27. E dando conta, Moisés disseram: fomos à terra a que nos enviastes. Ela, em verdade, mana leite e mel. E este é o seu fruto. Mostrou o seu fruto, ó, realmente mana leite e mel. 28. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então, aqui, os 10 espias, eles escolheram dar um relatório errado. E o primeiro ponto que queremos falar dessa passagem é esse: escolha o que você quer enxergar, né? Porque aqui eles falaram que realmente a terra mana leite e mel, mas naquela terra existem gigantes. Então aquela terra tem pessoas muito poderosas e nós não iremos conseguir entrar lá. Então o povo saiu do Egito, quero que você entenda. O povo saiu daqui do Egito. O destino era Canaã. E ele estava aqui, ó, no deserto. E antes de entrar em Canaã, Moisés mandou os espias. E eles voltaram falando que a terra que eles estavam esperando para entrar era uma terra que tinha gigantes e uma terra que eles não poderiam entrar. Verdade. Então, por causa desse relatório, o povo começou a murmurar. Irmãos, colocando nos dias de hoje, existem pessoas que preferem enxergar o relatório negativo. É não? Verdade. Existem pessoas que, por mais que tudo esteja favorável, por mais que tudo esteja perfeito, mas conseguem enxergar, ou então permitir que prevaleça na sua mente o negativo. E a primeira palavra, de repente, que essa pessoa dá é: não vai dar certo. É muito difícil. Eu não vou conseguir. Ah, mas é muito... Ah, mais... E fica naquele mais... E quanto mais a pessoa fala, mais ela mesma se convence que ela realmente não vai conseguir. Ela enxerga não o lado positivo, o lado bom, o lado da conquista. Ai, se eu conseguir, né? Ou então pelo menos ela imaginar: se eu conseguir, eu vou morar, não, eu vou habitar numa terra boa. Isso vai ser próspero. Vai ter dificuldade? Vai. Ah, mas eu vou conseguir. Não. Ela já vê a dificuldade e já coloca o impedimento. Verdade. E é muito complicado, porque de repente a gente faz, até você mesmo está assistindo, você faz ou conhece alguém que faça. E age dessa forma. E é tão natural que a própria pessoa está tão acostumada a agir dessa forma que ela nem percebe que ela faz isso. Ela não percebe. Só que quem está de fora percebe. E aí, se é você que é assim, ou você vê alguém que é assim, grande maioria das vezes a pessoa não percebe que ela é negativa.
E isso atrapalha a própria vida. Ao invés dela se motivar, dela acreditar, dela achar que ela consegue, dela, mesmo que haja dificuldades, mas qual de nós que não é capaz de conquistar algo? Qual de nós que fomos feitos diferentes? Nós não fomos feitos diferentes. Nós nascemos de uma mesma forma. Nós somos seres humanos, com inteligência, com capacidade para conquistar tudo que Deus provê para a nossa vida, que Deus quiser. Então, nós podemos sim conquistar. Há dificuldade para todo mundo em todas as áreas, não é? Se nós formos estudar e concluir um curso, tem uma dificuldade. Se nós formos disputar uma vaga de emprego, é difícil? Vai ter dificuldade? Vai ter. A diferença são duas. Daquele que olha a dificuldade e por olhar a dificuldade freia, não faz nada, ou aquele que mesmo com a dificuldade, olha a dificuldade e vai adiante. E aí, quem você é? Quem você decide ser? Porque a partir de hoje você pode decidir, se você é assim, você pode decidir não ser mais. Você pode não. Agora eu vou observar. Se mediante alguma coisa eu paro, eu duvido, ou se eu vou adiante. Então seja essa pessoa que vai adiante. Não se sinta inferior, não se sinta incapaz, não se sinta diferente de ninguém, independente da situação que você esteja. Deus te dá um novo dia, cada dia, para você tentar mais uma vez. Não é verdade, amor? No versículo 31. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, isso os 10 espias, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, eles escolheram enxergar o lado negativo, né? Daquele velho ditado, né? O copo está meio cheio, né? Os otimistas, né? O copo aqui, ó, está meio cheio. Aí o pessimista, o copo está meio vazio, né? Então, nós devemos fazer parte do povo positivo, do povo que mesmo existindo a dificuldade, que você coloque a fé no seu coração, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você é membro de alguma igreja, você tem que ajudar o seu líder, né? Porque aqui, quem era o líder aqui? O líder era Moisés. E o que acontece? Esses 10 espias, eles não ajudaram nem um pouco, ao contrário, eles colocaram toda a congregação, né, todo o povo contra o seu líder por causa desse relatório negativo. E o que a gente mais vê por aí é isso, são pessoas dando um relatório negativo, colocando o povo contra a sua liderança, seja igreja, seja grupo, seja trabalho, seja célula, seja o que for. Nós devemos ser as pessoas que enxergam o lado positivo, aleluia. Sendo que você enxergar o lado positivo não é você fechar os olhos para o lado negativo, é você saber que as dificuldades existem, sim, os defeitos existem, sim, mas eu prefiro enxergar que a terra é boa e mana leite e mel. Aleluia. Foi isso que Caleb percebeu. Caleb falou, realmente, a terra tem gigante. Realmente, eles são muito poderosos, mas o Senhor irá nos fortalecer e irá nos dar aquele povo em nossas mãos. Então, é essa fé que nós devemos ter. Então, queremos ministrar no seu coração, nesta noite, que você possa enxergar as coisas positivas que estão acontecendo. Essa semana eu estava vendo um estudo que para que nós não possamos perder tudo aquilo que nós ganhamos nessa quarentena, né? Porque nessa quarentena muitas pessoas estão criando hábitos que normalmente, se num dia normal, né, não teria. Tem gente que está lendo mais livros, tem gente que está assistindo mais conteúdos, né? Então, essas coisas boas que nós não podemos perder e nós devemos gravar, né, em nosso coração que nesse momento eu aprendi a fazer tal coisa. Então, a primeira coisa que queremos ministrar no seu coração,
é isso. Enxergue o lado positivo, o lado bom das coisas. Porque se você olhar para o lado negativo, só vai te trazer derrota, só vai te trazer decepção, só vai te trazer o choro. Onde vemos isso? Vamos lá, no versículo, ó, no capítulo 14. Ó, capítulo 14, versículo 1. O resultado de olhar o lado negativo. Então, toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Olha só. Aleluia. Então, por causa de um resultado negativo, pelo povo de Israel acreditar, tomar para si o resultado negativo das coisas, o povo se aqui levantou a voz e gritou. Então, naquela noite houve um grande choro, né? E quem levanta a voz e grita é um choro de desespero. É verdade. Não é? Porque se fosse apenas chorar, é encostar ali a cabeça no canto, no travesseiro, chorar, mas não. Aqui diz, ó, e toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Então, do que você escolhe para você? Chorar? Ficar desesperado? O que acontece, o que está acontecendo, melhor dizendo, o que mais está acontecendo nos dias de hoje, em época de quarentena, é isso. São pessoas que estão chorando, são pessoas que estão entrando em depressão. Então, escolha sempre o lado positivo. Se você escolher o lado negativo, irá acontecer assim como aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel chorou durante toda aquela noite. Então, continuando a história, segundo ponto que nós queremos frisar nessa história é que nós, eu falo nós porque eu também preciso me incluir nisso aí, que nós devemos ser animados, independente da situação. Onde vemos isso aí, eu que estou inventando? Não. Vamos para o versículo 30 do capítulo 13. Vamos voltar aí um capítulo. Versículo 30. Diz assim: Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e vamos se apoderar dela, porque bem sabemos que podemos prevalecer contra ela. Aleluia! O que Caleb disse? O povo estava lá chorando, o povo estava lá desesperado, e Caleb fez o povo calar. E Caleb disse que fazendo o povo calar. Então, se ele fez o povo calar, então com certeza o povo estava lá chorando, se lamentando, e ele falou em alta voz, e todo mundo ficou quieto para ouvir Caleb. Ele falou: subamos animosamente. E subir animosamente, o que significa animosamente? Significa coragem. Então, Caleb, ele teve coragem, Caleb, ele teve essa vontade de ir. Ele foi animado. E é isso que nós precisamos ser nesse período de pandemia, e até quando acabar esse período aí, nós devemos ser animados, independente da situação. Ana? É verdade. E a coragem, né, de Caleb, a coragem e a determinação dele, o ânimo, não, como já foi falado, não está dizendo que ele não enxergou a mesma coisa que os outros enxergaram. Isso. Né? Eles viram a mesma coisa. O cenário era igual para todos. A diferença é a maneira que a gente escolhe olhar. De que maneira você está olhando a situação que te envolve? E a maneira que Caleb olhou diz muito o que ele tem por dentro, diz muito como ele está por dentro. Isso transcende para fora. Quando vem o problema, né, quando vem a dificuldade, quando vem o confronto de uma situação difícil,
é que evidencia tudo aquilo do seu estado natural que você está. Então, se você perceber que de repente tem uma situação complicada e você se depara e não consegue trava, o que está faltando? Está faltando fé? Está faltando coragem? Por que você duvida? Será que a sua fé realmente, ou então você está abalado com algo? Como que você está por dentro? Então isso diz muito o nosso estado interno. Que muitas das vezes nós estamos bem, conversamos, falamos, estamos alegres com todo mundo, mas por dentro a gente está triste, por dentro a gente não está tão animado assim, a gente está duvidoso. E a palavra de Deus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos um monte de um lugar para o outro. Mas aonde há dúvida, mesmo que seja de um grão de mostarda, como que a fé vai ser eficiente? Como que você vai agir com tanta coragem, com tanta determinação, independente do problema, se há dúvida? E aonde a dúvida é muito difícil, porque na hora daquela hora chave que você tem que decidir, ou eu vou ou não vou, a dúvida vem. Né? Aí você congela e você não sabe por que você congelou. Então que hoje, aproveite esse tempo, que de repente é um tempo, esse tempo agora é um tempo que de repente a gente nunca mais vai viver, né? É um tempo de pandemia, coisa que nunca houve na história. Né? Houve outras pandemias, mas foi um tempo que a maioria de nós, a grande maioria da população não estava viva, nós não vivemos isso. E esse é um tempo para a gente viver, para a gente se conhecer, para a gente olhar para dentro de nós e pedir em Deus o que nós precisamos nos encher. Será que nós estamos... O que está faltando para a gente? Está faltando fé? Está faltando compromisso? Está faltando determinação? Está faltando... melhorar o nosso relacionamento em casa, melhorar o nosso vínculo com nossos pais, com familiares, com filhos. E esse é o momento ideal para que a gente olhe para dentro de si e pense, o que está faltando? Dá tempo, porque se fosse num dia normal, na correria do dia a dia, trabalho e o mundo funcionando normal, talvez você não parasse para pensar. E às vezes você mesmo se depara conversando com uma pessoa, a pessoa falou que... aí a gente conversou sobre isso, e aí eu falei assim, mas você observa, é um tempo para você pensar, não, já descobri, eu sou insuportável. Então assim, tá, mas só descobrir, o que falta mais? É insuportável, mas como que você vai conseguir sair dessa situação? Já imaginou você se olhar e se ver insuportável? É ruim, mas o único que pode nos ajudar a nos entender e tirar esse pensamento ruim de nós mesmos, né? Que a maioria das vezes a gente não é. Só que a nossa mente e a nossa criação, as nossas experiências, nossos traumas fazem com que a gente ache que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não presta, que tudo que a gente faz está errado, que as pessoas não nos ouvem, que nós não somos amados, não somos queridos. Então, que em nome de Jesus, nós temos um Deus que pode mudar tudo. Nós temos um Deus que pode te dar confiança. Nós temos um Deus que vai fazer com que você tenha a sua identidade restaurada, o seu amor próprio restaurado e a sua confiança em Deus primeiramente e em você, para você ao ponto de se achar capaz de que você consegue. Então, quando você chega ao ponto que você entende que você é capaz, você vai. Você tem medo, mas você vai. O medo não te domina. Você que domina o medo. E você vai. E você consegue. E você conquista. Né, amor? Isso aí. E foi isso que Caleb teve, né? Os 10 espias juntou com toda a congregação e todos falando contra, falando que não dá, mas Caleb foi lá, ó, vamos subir e vamos vencer. Que a multidão fala muito contra, né? Isso aí. A multidão, essa história de que a voz do povo é a voz de Deus é mentira. Totalmente. É mentira totalmente. Porque o povo não sabe o que faz, o povo não tá na direção. Então eles falam
falam, e à nossa volta tem um mundo de gente falando, um monte de coisa desconexa, totalmente fora do que Deus quer, fora do propósito de Deus. Se a gente for ouvir a todo mundo, ou nós ouvimos a voz de Deus ou nós ouvimos o mundo. Não tem como dar ouvido às duas coisas. E às vezes as pessoas ficam confusas e duvidosas por isso. Quer ouvir os dois lados, quer ouvir Deus, quer saber o que Deus quer ouvir a opinião de Deus, mas também quer ouvir o mundo. Aí fica comparando a opinião do povo, né, de quem está à sua volta, com a opinião de Deus. Impossível. Porque Deus pode te dar uma ideia, a princípio, até a nossa vista, louca. Meu Deus fala isso comigo. Deus quer isso mesmo? Deus quer que eu tome essa atitude? É uma atitude louca, né? Né? Naquela Sim. terra tinha gigantes, né? E Caleb falou, ó, vamos subir e vamos ganhar, vamos vencer, que Deus vai nos abençoar. É coisa mais louca que isso? Invadir uma atitude louca, né? Caleb... O que o povo pensou? Esse cara tá louco. Esses dois estão tão loucos. Eu vou morrer. Mas quando direcionado por Deus, você pode ir, que você não vai morrer, nada vai acontecer e você vai conquistar. E ponto final. Agora, se eles vão vencer o povo, essa história não estaria na Bíblia. É isso aí. E com certeza, né, nós podemos ver mais à frente que nenhum deles que reclamaram, murmuraram, entraram na Terra Prometida. Mas Josué e Caleb, eles foram diferentes, que é o terceiro ponto que nós iremos falar, né? Que nós devemos, a partir de hoje, pedir a Deus, e nós daqui a pouco iremos orar também por você, para que você tenha um espírito diferente. Onde vemos isso? Só pular mais um capítulo, né? Capítulo 14, uma folha, versículo 24. 14, versículo 24, diz assim, 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometiu seus pais. Ó, Deus falando, ó, que nenhum desses que reclamaram, nenhum desses que murmuraram vai entrar na terra prometida. Eles estavam no deserto, né, e em caminho à terra prometida. E Deus aí falou, ó, ninguém vai entrar. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezam haverá. 24. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, terceiro e último ponto, que nós devemos ter um espírito diferente, que foi o espírito de Caleb. Não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de que normalmente as pessoas vão atrás da maioria, né? Então aqui o que aconteceu com a maioria? A maioria morreu no deserto, a maioria não enxergou a bênção de Deus, não alcançou a promessa de Deus. Só quem alcançou a promessa de Deus foi quem? Foi Caleb, porque teve um espírito diferente, e Josué também, que estava ali com ele. Então, porque foi contra o povo, foi contra a multidão. Às vezes, hoje, né, por não ficar sem graça, a pessoa... Não vou ficar sem graça, porque não vou perder a amizade, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Eu não vou contrariar a pessoa, né? Porque... Não, para quê? Não vou contrariar. Eu vou ser diferente de todo mundo, eu vou fazer o que todo mundo faz. Eu vou ser o careta, né? Eu vou ser o careta, eu vou ser o chato da história, né? As pessoas nunca mais vão falar comigo. Mas aí, se você não for guiado por Deus, não tiver uma atitude diferente, você não vai ter um resultado diferente. Isso aí. Você não vai ver aquilo que Deus prometeu para você. Porque se você está enxergando algo diferente, Deus te fez uma promessa diferente. Deus tem algo especial para você. O que Deus não mostrou para outras pessoas. Porque Deus tem um particular e tem um plano, um projeto especial para cada um. Glória a Deus. Deus dá oportunidade
da gente enxergar, como dessa forma. Caleb viu, falou a visão dele para os outros. Os outros que estavam em volta tiveram oportunidade, não que os outros não tenham oportunidade, que Deus não deixa ninguém sem oportunidade. Deus sempre dá um caminho. Deus não tem filho preferido. E essa foi a maneira que Deus tratou com os outros. Fez com que Caleb falasse e os outros tiveram oportunidade. Caleb, eu vou com você. Se eles tivessem falado isso, com certeza eles também estariam na Bíblia. E aí seria Josué, Caleb e João, né, Pedro, sei lá quem. É verdade. Sim. Porque Deus seria injusto de não colocar na Bíblia alguém que compartilhou da mesma visão que ele deu, da mesma fé, da mesma visão que ele deu da Terra Prometida? Não, porque Deus não é injusto. Agora, eles tiveram a oportunidade de escolher. Sim. Não é verdade? E, infelizmente, a maioria do povo de Israel, nessa época aqui, não escolheu a decisão certa, né? Preferiu enxergar o lado negativo das coisas. Por isso que o povo sofreu, o povo chorou, o povo não foi animado, a situação ficou difícil, perderam o ânimo e não tiveram um espírito diferente. Uma coisa bem interessante aqui é que eu sempre destaco, que Deus já ministrou muito em meu coração, o povo, você, nós fazemos toda a diferença. Você faz a diferença para o seu líder, você faz a diferença para o seu pastor. Vocês, meus discípulos que estão nos assistindo, nós chamamos, e você faz diferença nas nossas vidas. Verdade. Moisés, infelizmente, também não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo de dura cerviz. Mas, ao contrário, Josué entrou na Terra Prometida. Josué é aquele, para quem não sabe, que rodeou a cidade de Jericó e derrubou as muralhas de Jericó. Então, qual era a diferença aqui? O povo que estava com Josué era um povo fiel, era um povo que estava junto com o seu líder, que estava junto com a sua liderança. E qual foi o resultado disso? Josué conquistou Canaã de ponta a ponta. É claro que nós podemos perceber lá no final do livro de Josué que faltou muita coisa para poder conquistar ainda. Mas em lugares estratégicos eles conquistaram. Conquistaram e lá na frente dividiram todo o povo, dando uma parte para cada tribo de Israel. Mas por que Josué teve sucesso? Porque Josué tinha um povo fiel perto dele. E Moisés, porque Moisés não teve o devido sucesso que poderia ter, né? Ele não tinha um povo fiel do lado dele. Então, seja fiel ao seu ministério, seja fiel ao seu pastor, seja fiel à sua liderança, porque a sua fidelidade vai fazer a sua liderança romper barreiras, aleluia, vai fazer a sua liderança conquistar coisas que nem você imagina, porque Deus tem um grande projeto para o seu ministério, Deus tem um grande projeto para a sua liderança, mas tenha a certeza disso, coloque isso no seu coração, seja fiel, seja um Caleb aonde Deus plantou você. É claro que fidelidade, né, engloba muitas coisas, mas nós não queremos falar sobre isso agora. Mas aonde você está, se você está se sentindo bem aonde você está, então seja fiel. Se você não está se sentindo bem, aí é uma outra história. Mas se você está se sentindo bem onde você está, então seja fiel. Seja como Caleb, seja fiel à sua liderança.
Josué e Caleb, eles foram fiéis à ordem que Deus passou para Moisés e Moisés passou para o povo. Então, Josué e Caleb foram fiéis à palavra do seu líder, foram fiéis à palavra do seu pastor. E qual foi o resultado? Eles conquistaram a promessa. É verdade. E em nossas vidas não será diferente. Na sua vida não será diferente. O nosso Ministério Reino não será diferente. Nós iremos conquistar muitas coisas em nome de Jesus, porque Deus tem nos dado um povo maravilhoso. Amamos todos vocês e acredito que Deus tem muita coisa para fazer nas nossas vidas, muitas coisas para fazer no nosso ministério. Então, seja fiel primeiramente a Deus e segundo ao seu ministério, que Deus junto com você, junto com a sua liderança, vai fazer a coisa acontecer. Verdade. E queremos orar por você nessa noite, para que primeiro você enxergue as coisas boas, né? Às vezes é difícil, pastor, é muito difícil, eu não consigo. O Espírito Santo está aqui para poder te ajudar, amém? Nós iremos orar também para que você tenha um espírito diferente, para que você seja animado, né? Aquele desânimo aí vai sair do seu coro em nome de Jesus. Amém. Todo desânimo aí vai sair em nome de Jesus e você vai ser animado, você vai acordar amanhã com aquela disposição para poder fazer o que precisa ser feito. Vai aproveitar esse tempo, vai fazer aquilo que você está planejando, vai organizar aquilo que você está enrolando, deixando a tempo de fazer e não consegue. Em nome de Jesus vai ser tudo destravado e você vai conseguir sim. E os projetos que estão enterrados você vai lá, vai tirar da gaveta, vai voltar, vai botar em prática e vai começar a ter atitude de fé, atitude de rever. E mesmo que hoje, nesse momento, você não consiga, você vai conseguir deixar tudo organizado para você retomar os seus projetos. Seja na sua saúde, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja onde você estiver. Em nome de Jesus você vai conseguir. Porque Deus, quando chamamos ao Senhor, a presença, para que Ele esteja conosco, para enfrentar qualquer batalha, com certeza a gente consegue.